Seja bem-vindo ao segundo dia do evento Sequelas da Pandemia. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre 2 pontos específicos para te ajudar. O primeiro deles é que durante a pandemia, nós tivemos uma mudança no quadro de como as pessoas lidam com a saúde mental. E o segundo, que nós vamos falar aqui também, que é muito importante, é como que você pode lidar com a ansiedade depois de tudo isso que aconteceu. Mas por que a gente fala que a saúde mental ela foi reinventada, que as pessoas começaram a lidar com a saúde mental de maneira diferente? Bom, para responder isso, a gente tem que analisar outras perguntas antes. É só a gente parar para pensar. Como que as pessoas lidavam com a saúde mental antigamente? Outra pergunta, como que eram feitos os tratamentos para a saúde emocional antes? E a terceira pergunta é como que eram feitos os tratamentos? Então, para responder a primeira, como que as pessoas lidavam com a saúde mental antigamente? Só você parar para pensar. As pessoas não ligavam, não davam a mínima para a saúde emocional. Então, antes, se a pessoa tinha algum problema emocional, se a pessoa não estava muito bem, a tendência era esconder isso. A tendência era não falar sobre isso. Porque as pessoas tinham vergonha, tinham receio de expor suas fraquezas, suas dores, né? Porque se uma pessoa estava mal emocionalmente, era sinal de fraqueza. Quantas vezes você que está aí assistindo do outro lado já se sentiu mal, se sentiu triste e tentou mascarar, tentou parecer que tudo estava bem? Não teve coragem de falar com um amigo, ou com um pai, ou com alguém próximo de que não estava muito bem emocionalmente. Ou às vezes você até tentou fazer isso. E qual foi a resposta que você teve? Ah, deixa isso pra lá, isso já passou. Não, isso é frescura. Não, mas se você fizer um curso, isso é coisa boba, isso passa. Quantas vezes você já ouviu algo do tipo? Então, isso era muito comum antigamente. As pessoas não tinham coragem de olhar para as questões emocionais. E por conta disso, as pessoas não tinham coragem de reconhecer publicamente que tinha algum problema. Porque ir a um consultório, buscar ajuda emocional, terapeuta, psicólogo ou psiquiatra era coisa de doido. E ninguém queria ser taxado como doido. Então esse era o quadro, esse era o cenário da saúde mental antes da pandemia. Infelizmente era assim que era tratado. E a segunda pergunta que eu fiz para a gente analisar é como que eram feitas essas consultas, como é que era a pessoa que resolveu reconhecer que tinha um problema emocional e que ia buscar ajuda. Bom, aí é que começava a segunda parte do transtorno, né? O primeiro era reconhecer e buscar ajuda e o segundo agora era a logística. Todos os tratamentos, ou a maioria dos tratamentos, quando você tinha que fazer uma consulta, era presencial. Todo mundo tinha que se deslocar de sua casa para ir a um consultório físico, marcar a consulta com aquele médico, com aquele terapeuta, com aquele profissional de saúde emocional para obter a ajuda. Isso acabava sendo um transtorno. Porque tinha que ter questão da agenda, tinha que combinar e às vezes você chegava lá, gastava o seu tempo, seu dinheiro, chegava lá e cadê o profissional naquele dia, por algum motivo ele não pôde ir. Ou então surgiu algum compromisso, alguma eventualidade e você não podia comparecer. Era dispendioso, você gastava o seu tempo e o seu dinheiro, sua energia para poder obter essa ajuda e esse tratamento emocional. Só que muitas vezes a pessoa não estava bem. Imagine uma pessoa que não está bem emocionalmente, totalmente abalada, descontrolada emocionalmente, ter que pegar uma condução. Se for de ônibus, entrar no ônibus cheio de gente, ela não quer ver ninguém, ela não está muito bem para estar em contato com pessoas, mas ela tinha que se colocar nessa situação para ir até lá fazer esse atendimento. Ou então, às vezes, a pessoa até tinha carro. Mas como que ela ia se ela não estava bem emocionalmente para levantar da cama, que ainda mais se deslocar para algum lugar para fazer esse tratamento? Então, essa era a realidade que a gente tinha antigamente, de como eram feitas as consultas e os tratamentos para a questão emocional antes da pandemia. E como eram feitos os tratamentos em si? Bom, se a gente parar para pensar que a gente vem de um quadro onde as pessoas não tinham coragem de reconhecer que tinham um problema emocional, que a maioria das pessoas tinha um determinado preconceito quanto a isso, então a gente pode imaginar que quando essas pessoas chegavam para fazer o tratamento, muitas delas não estavam totalmente abertas para falar sobre as questões emocionais. Então o problema já começa daí. Outra questão é que os tratamentos, ou a maioria desses tratamentos, eram feitos com base numa metodologia do acolhimento. O que é acolhimento? É aquele tipo de terapia onde você vai lá,
para falar sobre os seus problemas. É como se fosse um ambiente seguro, tranquilo, onde você pode expor os seus sentimentos sem o medo de ser criticado, de ser julgado. Então, os tratamentos antigamente, ou a maioria deles, se baseava nisso. Você ir lá, ter o seu horário de sessão de 40 minutos ou 1 hora, onde você pudesse desabafar, colocar para fora todo aquele estresse, toda aquela pressão que você vivia sozinho lidando com aquilo ali. E aí depois que você fazia isso, né, colocou tudo ali para fora, aquela ajuda, o profissional fazia algumas perguntas para você, então você saía dali muito bem, mais animada, menos pesada, digamos assim, de tantas coisas emocionais que estavam guardando. Só que aquilo ali durava pouco tempo, porque você há de convir comigo que falar sobre o problema não é a mesma coisa que resolver o problema. Então, nessa questão de como eram feitos os tratamentos, a gente pode pensar que muitas vezes deixava a desejar. Mas e hoje? Como são feitos esses tratamentos? Como que a gente consegue perceber uma mudança nesse cenário? Bom, já começa quando a gente para pensar em como as pessoas lidavam com a questão emocional. Hoje em dia está muito mais aberto, muito mais vantagens em se falar sobre isso. Depois da pandemia, as pessoas deixaram de lado aqueles medos e aqueles receios. Hoje em dia a pessoa consegue, ou a maioria das pessoas consegue, reconhecer abertamente que tem algum problema, que tem alguma dor emocional e que precisa buscar ajuda. Hoje a gente tem um cenário onde muitas pessoas chegam ao ponto de dizer que está fazendo tratamento emocional, chega ao ponto de dizer que precisa de um tratamento emocional. E quando fala isso para outras pessoas, já não é mais taxada como uma doida, ou como tem algum desequilíbrio, ou como tem algum problema grave. Então hoje as pessoas conseguem aconselhar umas às outras a buscarem ajuda emocional, diferente daquele cenário, daquele quadro tão obscuro que nós tínhamos antigamente. E quanto à questão do tratamento em si, da locomoção que eu mencionei aqui ainda há pouco, que era um pouco difícil, né? Quando a maioria dos tratamentos eram feitos de forma presencial. Pós-pandemia, deixou vou dizer assim, um legado positivo para a gente, no sentido de que abriu o leque. Hoje em dia nós não precisamos só fazer tratamento convencional pessoalmente, indo fisicamente a um local. Depois da pandemia, nós temos um leque aberto de possibilidades, que são as consultas online. Isso mudou muito o quadro, mudou muito o cenário e favoreceu que as pessoas pudessem buscar ajuda mais prontamente, de forma mais adequada ao seu estado. Porque lembra que eu mencionei? Como é que a pessoa doente emocionalmente não queria ver ninguém, não queria sair de casa, tinha que se locomover, estar no meio de pessoas para buscar uma ajuda emocional. Hoje, com os tratamentos online, isso não é mais necessário. A pessoa pode receber ajuda no conforto da sua casa sem ter aquele estresse aumentado por ter que sair do seu ambiente seguro e estar no meio de pessoas. E esse tratamento favorece para que ela possa se recuperar, se reestruturar, para que ela possa estar no meio da sociedade novamente, fazendo a sua vida normal, seguindo tranquilamente. E a outra questão que nós vemos uma mudança bem significativa é na maneira como é feito o tratamento em si. Sim, o tratamento, as técnicas, como que é feito, isso teve uma mudança muito grande também. A maioria, pós-pandemia, se adaptou à realidade gritante de que as pessoas agora estavam prontas para ter atendimento adequado e de qualidade. Então, hoje nós temos mais profissionais qualificados para ajudar a pessoa a resolver o problema e não só a falar sobre ele, como nós aqui. Nós nos adaptamos. Hoje o nosso método ele é focado na resolução de problemas. As pessoas chegam até nós para buscar ajuda para resolver os conflitos, não apenas para receber acolhimento. Aqui no nosso tratamento a gente não acolhe só a pessoa, a gente ajuda a pessoa a resolver os problemas. Os clientes que chegam aqui até nós para fazer tratamento, eles não são passivos, eles não vão só receber orientações, eles vão receber orientações, vão receber treinamento para poder colocar em prática tudo aquilo que a gente ensina aqui, para que eles sejam participativos na melhora da qualidade de vida. Nessa questão também aumentou muito o nível da qualidade do tratamento emocional. Antigamente, pelas pessoas não gostarem disso e ignorarem isso, então a gente pode dizer que o tratamento era meio meia boca, né? Hoje em dia não, já são empregados mais técnicas, mais métodos que são eficazes para ajudar a pessoa, que é o que nós fazemos aqui. E uma das coisas que a gente usa como base principal é respeitar os valores das pessoas.
Porque antigamente, e eu falo isso de experiência própria, tá, gente? Eu recebo várias pessoas aqui que vêm fazer tratamento e que me falam que já fizeram outras terapias, outros métodos e que descontinuaram por conta de receios, de medos, de preocupações por estar tendo seus valores negligenciados, estar tendo seus valores não respeitados e não levados em conta durante esses tratamentos. Então, uma coisa que a gente faz aqui, que a gente colocou no nosso método, que faz com que as pessoas se sintam seguras e tranquilas a vir buscar a gente, é essa questão. Aqui a gente tem o respeito aos valores dos nossos clientes, acima do tratamento, acima daquelas questões mais básicas. Então, agora que você entendeu o que significa saúde mental ter sido reinventada depois da pandemia, nós vamos para a parte prática. A parte que você deve estar esperando aí ansiosamente, porque certamente pode ser o que você esteja vivendo aí, que é como lidar com a ansiedade. Para falar sobre isso, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que a ansiedade ela não é doença. Sim, a ansiedade não é uma doença. Embora muitas pessoas tratem a ansiedade como se fosse uma doença, uma patologia, a gente tem uma outra realidade que a gente aplica aqui no nosso método, no nosso tratamento. A ansiedade ela não é uma doença. A ansiedade é como se fosse um mecanismo de defesa que todo ser humano tem. A ansiedade deixa você alerta, deixa você ativo para você fazer as coisas que precisa fazer. Imagina um ser humano sem ansiedade. Não vai ter a expectativa, ele não vai se motivar, ele não vai levantar para fazer absolutamente nada. Então, eu costumo dizer que quando a pessoa ela não quer ter ansiedade nenhuma, é uma coisa ruim, porque para uma pessoa não ter ansiedade, ela já está morta. Então, não é o caso, a gente não quer isso para a gente. Então, entender que a ansiedade não é uma doença e que ela tem uma função específica no nosso organismo vai fazer toda a diferença para você poder lidar com ela. Então, assim, a ansiedade ela é uma antecipação, entenda dessa maneira. Em termos simples, antecipação. Quando você antecipa alguma coisa que não aconteceu, isso é uma ansiedade. Você está ansiando algo. E o problema fica maior ainda quando você antecipa uma coisa e essa coisa é ruim. Aí é que está o problema. Você antecipar coisas ruins. E quanto mais você fica antecipando coisas ruins, ou seja, quando você fica visitando frequentemente o futuro, pensando nas desgraças e coisas ruins que podem acontecer lá, isso vai acionar o seu alerta de defesa, isso vai acionar a sua ansiedade. E essas suas visitinhas ao futuro pode ser de maneira singela. Uma vez ou outra você pensa em alguma coisa do futuro. Se você faz isso de vez em quando, você é só uma pessoa normal que tem ansiedade normal. Mas se você é uma pessoa que vive lá no futuro, que está constantemente com a cabeça lá no futuro, você é uma pessoa que pode estar ali classificada como aquele transtorno de ansiedade generalizado. Por quê? Quanto mais você fica lá, mais o seu alerta de defesa é acionado e mais mudanças fisiológicas vão acontecer no seu corpo. Porque é isso que a ansiedade nos dá. Ela faz uma modificação no nosso corpo para que eu possa lidar com aquele perigo que eu estou imaginando. Então, se você vive constantemente lá no futuro, automaticamente você vai viver constantemente alerta. O seu corpo físico vai estar o tempo todo em estado de alerta. É por isso que uma pessoa que está com um transtorno de ansiedade, ela vai sentir frequentemente sintomas físicos, como, por exemplo, aquele coração acelerado, aquela sensação de frio na barriga, uma taquicardia, uma coisa estranha nas pernas, porque os clientes falam para mim esses sintomas que eles normalmente costumam sentir. Dá uma fraqueza, um negócio estranho nas pernas, uma coisa, a cabeça fica meio assim, ó, agitada. Tudo isso acontece porque o corpo se preparou para lutar contra aquele perigo que ela imaginou lá no futuro. Só que aquele perigo não é real, aquilo não aconteceu ainda, mas o seu alerta de defesa já foi acionado para você poder lidar com aquela situação caso ela aconteça. Agora você imagina isso acontecendo todo mês. Você vai fazer uma visita dessa lá ao futuro pensando numa coisa bem terrível que vai te acontecer. Agora imagine isso acontecendo toda semana, todos os dias, várias vezes ao dia. Como é que você acha que vai ficar o seu organismo? Como que você acha que vai ficar o seu emocional? Se você tem que viver o tempo todo alerta constante com o perigo. Vai ficar ruim, né? Aí a pessoa não dorme direito, não consegue se alimentar, não consegue trabalhar, porque a cabeça dela está o tempo todo focada naquele perigo iminente que pode acontecer a qualquer momento. Só que muitas vezes não acontece daquele jeito. Então, a ansiedade basicamente é isso, é você vivendo no lugar errado. Você vivendo no futuro, pensando nas coisas ruins que podem acontecer na sua vida.
Como é que a gente lida com isso? E eu estou aqui mencionando só a questão da ansiedade, tá? Porque a gente pode entrar num outro quadro, se a gente for falar sobre depressão, por exemplo, sobre outros transtornos mais graves, que também vai estar associado a isso, a estar vivendo no lugar errado. Então, como que a gente lida com isso? Bom, se você entendeu que a ansiedade é normal, que faz parte do ser humano, entendeu também que a ansiedade é uma antecipação. Quando você antecipa alguma coisa ruim lá do futuro, teu sistema vai entrar em ação para te proteger, vai fazer com que você funcione de uma maneira diferente para que você possa lidar com aquele perigo. Então, o que a gente faz? A gente aprende a viver no lugar certo. É o único jeito que a gente tem para tratar a ansiedade. Porque medicamento, ele não trata a ansiedade. Ele pode amenizar os sintomas que a pessoa está sentindo. E ele pode ser até necessário muitas vezes, dependendo do quadro emocional que a pessoa está vivendo, dependendo do nível de transtorno que ela está passando na vida dela. Talvez ela precise de um suporte, de uma ajuda a mais para lidar com isso, que aí vai entrar a medicação. Só que em muitos casos não há essa necessidade. O que há? A necessidade de entender como sua mente funciona e entender que esse mecanismo é necessário para a sua vida. E aí você precisa aprender a viver no lugar certo. Qual é o lugar certo? O presente. E aí para isso tem algumas técnicas que você pode utilizar para ficar mais no presente. Porque lembra, quanto mais você fica no presente, menos a sua ansiedade irá disparar. Porque a sua ansiedade ela só dispara com a antecipação. A antecipação é o quê? Ao problema de saúde, você tem medo, tem gente que tem medo de ficar doente, viu? Tem gente que adoece com medo de ficar doente. Eu trato muitas pessoas com esse problema. Inclusive a questão da pandemia, né? Que é um desses casos que pode continuar. Exatamente. A pandemia trouxe isso para as pessoas, o medo de ficar doente. Mas isso já aconteceu há 4 anos atrás. Será que esse medo de ficar doente, de pegar a doença que estava na moda na época, será que isso ainda existe? Sim. Então, aquilo que começou lá atrás, lá na pandemia, ainda pode estar se refletindo hoje. Porque lembra do primeiro vídeo? Falamos sobre a neuroplasticidade, a capacidade que seu cérebro tem de se adaptar a uma situação. Então, aquela situação já passou, mas o teu cérebro ainda pode estar condicionado a antecipar esse medo, a antecipar essa coisa ruim que pode acontecer a qualquer momento. Então, agora que você entendeu que precisa viver no presente para controlar a ansiedade, como a gente faz isso na prática? Primeira coisa, ficar no presente. E como é que faz isso? Controlando seus pensamentos. Sim, é possível controlar os seus pensamentos. Agora que você está assistindo esse vídeo, você não vai ter como desver tudo isso aqui. Você já sabe dessas informações e você vai prestar atenção. Você vai perceber quando a sua mente estiver no lugar errado. Você vai perceber que está indo lá no futuro pensar nas coisas ruins. Você vai se dar conta disso, coisa que antes você não se dava conta. Ou se percebia, não sabia do efeito que isso podia causar na sua vida. Então, ficar no presente, controlar os seus pensamentos. Toda vez que seu pensamento for para o futuro, pensar alguma desgraça, coisa ruim, você vai trazer ele de volta para cá. Vou te dar alguns exemplos que vai ficar mais fácil para você colocar isso em prática. A primeira coisa é você lembra pensar no Uber. Imagina que vem o Uber na sua casa, parou aí, buzinou e chamou pelo nome e falou assim: "Vem fulano, vamos? Tô te esperando." Só que é um Uber que você não chamou, você não conhece, você não ia a lugar nenhum e você não sabe para onde está indo. Você entraria nesse carro? Você entraria e seguiria a viagem com essa pessoa que apareceu aí, com esse Uber que apareceu na sua casa que você não chamou? Obviamente que não, né? Que você não é doido, você não iria entrar numa condução nessas condições. Mas para pensar que é isso que você faz em sentido mental, em sentido emocional. Vem um pensamento que você não sabe de onde veio, que é ruim, que você nem sabe para onde aquilo vai te levar e você embarca nele. Você embarca nesse pensamento. Então é como se você estivesse embarcando nesse Uber da desgraça, que vai te levar para um pensamento ruim, que vai te levar para um sentimento ruim, que vai te levar para outra coisa ruim, para outra coisa ruim. Quando você vê, você está submersa, com o coração acelerado, com taquicardia, com medo de uma situação que nem é real. Você só embarcou naquele Uber e foi embora. Então, não embarque no Uber da desgraça. Não embarque neste pensamento ruim. É só um pensamento. Enquanto ele for só um pensamento, ele não vai te afetar. Então, não permita que esse pensamento te leve para pensar coisas ruins. Não permita que esse pensamento te leve a sentir coisas ruins, para que você aja de maneira ruim, para que você tenha um resultado ruim. Você pode parar isso apenas
controlando seu pensamento. Um outro jeito também que você pode utilizar para controlar esse pensamento é o que a gente chama da técnica de cachorro na guia. É uma coisa simples, mas muito, muito, muito eficaz. Se você já assistiu os nossos depoimentos, tem várias pessoas que falam lá sobre isso, de como que essa técnica simples de cachorro na guia ajudou a controlar uma ansiedade que estava fora de controle. E como é que funciona? É você imaginar que o seu pensamento é um cachorrinho e que você precisa colocar uma coleira nesse cachorro, colocar uma guia nele. Porque se você não coloca uma guia no cachorro, o que acontece? A tendência é ele sair desembestado, correndo por aí. E se esse cachorro estiver solto, ele vai causar estrago, vai aprontar lá na rua. Então, o que você precisa fazer? Colocar uma guia. E aí, quando esse cachorro ele tentar fazer alguma coisa que é imprópria, mexer no lixo, por exemplo, você não vai permitir, não é? Tu vai puxar a coleirinha dele e não vai deixar que ele vá lá mexer no lixo. Mas o pensamento ou o cachorro é teimoso, ele vai de novo para aquela situação, mexer no lixo. Você vai deixar? Não, lógico que não, você vai puxar. Então, todas as vezes que aquele cachorrinho for lá mexer no lixo, você vai puxar a coleira, vai puxar a guia, não vai permitir. Então, entendendo, colocando os seus pensamentos como se fosse aquele cachorro, você vai fazer a mesma coisa. Colocar uma coleira nos seus pensamentos. Toda vez que os seus pensamentos estiverem no lugar errado, você vai puxar como se fosse a coleira. Trazer de volta. E onde que é o lugar errado? Futuro. O futuro é um lugar errado onde você não deve ficar. Você tem que viver aqui no presente. Então, quando o seu pensamento for lá no futuro, você se der conta de que ele está no futuro, você vai fazer igual um cachorrinho. Opa, volta aqui, não é para ficar lá. Ah, mas ele vai de novo. Você de novo puxa a coleirinha. Não importa quantas vezes ele vá, você vai puxar várias e várias vezes. Conforme você for fazendo isso, com o tempo, vai ficar mais fácil. A sua mente vai colocar isso como se fosse um hábito, como se fosse o que a gente chama de piloto automático. Vai ficando cada vez mais fácil você se manter no presente. E quanto mais você se mantém no presente, menos a sua ansiedade dispara. E aí você vai usar a ansiedade para o que ela foi feita para utilizar, né? Que é para te dar ação, movimento, para te fazer ficar alerta e fazer as coisas do dia a dia. E a outra dica para você poder ficar no presente é literalmente ficar no presente. Como? Observando as coisas ao seu redor. Comece a prestar atenção ao que você está fazendo. É muito comum as pessoas estarem executando tarefas do dia a dia e nem se aperceber do que está fazendo. Fica no piloto automático. Está lá cozinhando e está fazendo as coisas, mas não está prestando atenção ao que está fazendo. Então, a partir de agora, você começa a colocar isso como se fosse uma técnica, que é uma técnica, né? Começa a colocar isso como um exercício para você. Fique presente no que você está fazendo. Se envolva na atividade que você está fazendo. Principalmente se for uma atividade que já é corriqueira, que você já faz constantemente. Viva aquela atividade. Pode ser a mais simples que for. Um tempo atrás eu dei essa dica para um jovenzinho, um adolescente que tinha problema achava ruim quando a mãe mandava lavar a louça, ele ficava lá, achava ruim, ficava mal-humorado, irritado. Então eu coloquei para ele assim, fazer o exercício. Toda vez que você for lavar a louça, você vai se envolver com a história, você inventa uma história, finge que está fazendo, que aquela louça é isso, aquela é uma tarefa muito importante, se diverte enquanto você está lavando a louça. E por incrível que pareça, aquela técnica ali ajudou aquele adolescente, aquele jovem, a não ficar pensando nas coisas ruins e focar nas coisas boas. Então, se aquilo ali serve para um adolescente, serve para a gente, serve para qualquer pessoa que coloque em prática, certamente vai servir para você também se você colocar isso em prática na sua vida. Quando você faz isso, você está ensinando a sua mente a ficar mais presente e a se desligar um pouco dessa ansiedade fora do controle. E aí você vai ver a mágica acontecendo, que é os problemas emocionais diminuindo. Eles não vão ser resolvidos, tá, gente? Porque depende da situação. Você vai ter, ainda precisa de ajuda para algumas coisas para resolver, mas isso já vai diminuir um pouco aquela intensidade da questão emocional que está fora de controle para você. Eu espero que essa segunda aula tenha te ajudado a controlar o seu emocional. Coloque em prática que você vai ver isso acontecendo. E se você se identificou, se você percebe que tem coisas aí que precisam ser resolvidas, coisas mais complexas, que essas técnicas simples, como cachorro na guia, ficar no presente, não vai resolver porque o seu quadro é um pouco maior, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui prontos para receber você, prontos para te ajudar a te ensinar a fazer o trajeto que nós fizemos um dia, que é sair de um quadro de pessoas doentes emocionalmente
para sermos pessoas saudáveis a ponto de conseguir ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. E ainda não acabou, tá bom? Temos o nosso terceiro vídeo que vai ao ar daqui a pouco. Então fique com a gente e não perca e anote todas as dicas para você colocar em prática. Nos vemos no terceiro vídeo.